bem com vocês? Tudo certinho? Aqui com vocês, professor Afonso, para a gente estar junto mais uma vez, fazendo uma revisãozinha lá de física referente a P1, tá joia? Para dar uma força aí, para auxiliar vocês. Mas antes de começar aí a revisão, como é que vocês estão? Todo mundo direitinho, se cuidando, mantendo isolamento, lavando bem a mão? Vamos lá, né, gente? Vamos fazer o que a gente pode para tudo voltar à normalidade o quanto antes, beleza? E quando voltar, a gente tem que estar firme e forte para encarar o que for, joinha? Então, bora partiu para a revisão. Primeiro conceito que eu quero falar com vocês é sobre notação científica. O que é notação científica? É uma maneira da gente simplificar a escrita de alguns valores que a gente pode ter em física ou em química. Valores que sejam muito grandes, né? Valores numéricos, números muito grandes ou muito pequenos. Por exemplo, se eu pegasse o número 1 trilhão, como que seria? Seria esse negócio enorme aí, ó. Eu teria o 1 e depois 12 zeros na sequência. Para não precisar ficar escrevendo esse monte de zeros, o que eu faço? Se eu tenho 1 trilhão, a vírgula está no final do número. Ela está no final, atrás do último zero. Eu ando com essa vírgula 12 casas até a frente, até o número 1. Então, se eu andei com a vírgula 12 casas, o que acontece? Eu escrevo 1 trilhão como 1 vezes 10, aí que entra a potência de 10, elevado a 12. Esse expoente, esse 12, ele corresponde ao número de casas que a vírgula andou, beleza? Como a vírgula está andando aqui para a esquerda, o expoente fica positivo. Você também pode pensar da seguinte maneira para facilitar a tua vida. De 1 trilhão para 1, o valor do número diminuiu de 1 trilhão para 1. Se o valor numérico diminui, você compensa fazendo o expoente ser positivo. Ou, quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente é positivo. Anota isso em algum lugar. Vírgula anda para a esquerda, expoente positivo. Número de casas que a vírgula andou vai dar o valor do expoente. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente, olha só o valor aí, 149.597.810,691 quilômetros, né? Olha o tamanho desse número. Se eu quiser passar para a notação científica, eu faço o que com esse cara? Eu ando com a vírgula de novo para a esquerda, e aí repare que ela vai andar 8 casas, tá? Dá uma contadinha aí. Se ela anda 8 casas, o expoente vai ser 8. Se ela anda para a esquerda, vai ser mais. Então, esse valor fica aproximadamente 1,49 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Ou a gente pode arredondar, né, usando o critério de arredondamento, para 1,5 vezes 10 à oitava quilômetros. Então, é assim que a gente transforma ali valores muito grandes em notação científica. Lembra? Notação científica, um número que está na frente da potência, ele tem que estar entre 1 e 10. Maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Agora, se eu tenho valores muito pequenos, por exemplo, uma unidade de massa atômica, que você usa muito lá em química, veja, 1,66054 vezes 10 a menos 24. Olha por que esse número está escrito com potências de 10. Ele seria isso aqui. Repare que a minha vírgula, ela andou 24 casas, né? A partir lá da onde ela estava no exemplo anterior. Então, quando eu tenho um número muito pequeno, eu vou ter que andar com a vírgula para a direita. A minha vírgula, então, ela sai ali de trás do primeiro zero, ela vai andar 24 casas até ir entre 1 e o 6, para poder passar esse número para notação científica. Então, eu ando com a vírgula 24 casas, portanto, vai ficar 1,66054 vezes 10. O expoente vai ser o número de casas que a vírgula andou, e o sinal é porque ela andou para a direita, tá? Então, essa é a manhãzinha, esse é o esquema para você trabalhar com essa tal dessa notação científica, transformar números em notação científica, beleza? Vamos para frente.
Operações com potências de 10. Como que a gente lida, como que a gente trabalha? A gente vai ter que fazer contas com esses valores também. Então, a gente vai dividir em 3 partes. Por quê? Porque funciona assim. Basicamente, a adição e a subtração, elas seguem a mesma regra, que é o seguinte: você só pode somar ou subtrair potências de 10 ou valores com potências de 10 se o expoente for o mesmo, beleza? Então, você tem que ter o mesmo expoente. Se você está somando, o que você faz? Se é uma adição, né? Você soma os valores, normalmente, e repete a potência de 10. Se é uma subtração, você subtrai os valores normalmente e também repete a potência de 10. Então, olha ali o exemplo. 9 vezes 10 a 7, menos 3 vezes 10 a 7. Você faz o 9 menos 3 normalzinho, repete o 10 a 7. Fica 6 vezes 10 a 7. 2,3 vezes 10 a menos 4 e 1,4, né, mais 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, você soma o 2,3 com 1,4 normalzinho, que dá 3,7, e repete o 10 a menos 4. Agora, você deve estar perguntando, se não for o mesmo expoente, o que eu tenho que fazer? Bom, então a primeira coisa, você vai ter que arrumar os expoentes, deixar os dois iguais. Então, tá ali, ó, 9 vezes 10 a quinta, mais 3 vezes 10 a sétima. Eu vou escolher um deles para ajeitar. Eu escolhi ajeitar o 9 vezes 10 a quinta. Para poder deixar o expoente igual, eu tenho que transformar aquele 10 a quinta em 10 elevado à sétima. Para isso, o que eu faço? Eu tenho que andar com a minha vírgula 2 casas para a esquerda, tá? Então, anda para a esquerda 2 casas, fica 0,09. E aumento essas 2 casas, eu compenso no expoente. Então, era 10 a quinta, mais 2 casas, fica 10 a sétima, beleza? Então, você movimenta a vírgula para poder alterar o valor do expoente. E aí, ficou todo mundo com 10 a sétima, você soma normalzinho. 0,09 mais 3, 3,09, vezes 10 elevado à sétima. Ou você poderia ter deixado todo mundo como 10 a quinta. Então, o que eu faço? O 9 vezes 10 a quinta mantenho. 3 vezes 10 a sétima, o que eu faço? Ando com a vírgula 2 casas para a direita, o 3 vira 300, e aí, como andei para a direita, diminui 2 casas do expoente. Então, era 10 a sétima, vai virar 10 a quinta. E aí, sobrou 9 vezes 10 a quinta, mais 300 vezes 10 a quinta, que dá 309 vezes 10 a quinta. Não está em notação científica, então, o que eu faço? 309, ando com a vírgula 2 casas de novo para a esquerda, fica 3,09. Se eu ando com a vírgula 2 casas para a esquerda, aumenta 2 casas no expoente. Era 10 a quinta, mais 2 casas que ele andou, vai ficar 10 a sétima. Repare que, independente do processo, o resultado tem que ser o mesmo. Multiplicação de potências de 10. Essa daqui é bem legalzinha. Por quê? Porque, basicamente, você vai fazer a multiplicação normal dos valores, tá? E depois você vai somar as potências, tá? Somar os expoentes. Então, dá uma olhadinha aqui. 9 vezes 10 à sétima, vezes 3 vezes 10 ao cubo. Então, você faz normalzinho. 9 vezes 3, que dá 27, e soma 10 à sétima com 10 ao cubo, que vai dar 10 elevado a 10. Deu 27 vezes 10 à décima. Não está em notação científica. Anda com a vírgula uma casa para a esquerda, fica 2,7. E se andou uma casa para a esquerda, aumenta essa uma casa no expoente. 2,7 vezes 10 elevado a 11, beleza? E se eu tiver expoente negativo? Tudo bem, mesma coisa. 9 vezes 10 a menos 7, vezes 3 vezes 10 ao cubo. Faz o 9 vezes 3 normal, dá 27, e aí soma os expoentes. 10 a menos 7 com 10 ao cubo. Menos 7 mais 3 dá menos 4, beleza? E aí, o que vai acontecer? 27 vezes 10 a menos 4 não está em notação científica, então o que eu vou fazer? Vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, fica 2,7. Se eu ando para a esquerda uma casa, aumento uma casa no expoente. Era menos 4, fica menos 3. Divisão também não tem segredo, né, gente? O que você vai fazer na divisão? Você vai dividir os valores numéricos antes da potência normalmente, faz a continha de divisão normal, só que agora você vai
subtrair os expoentes, tá? Lembra que na multiplicação eu somei. Agora eu vou subtrair esses expoentes. Então, 9 vezes 10 a sétima, olha de novo ele, dividido por 3 vezes 10 ao cubo. 9 por 3 vai dar 3, normalzinho. E agora subtrai os expoentes. 7 menos 3, 4. 3 vezes 10 a quarta, beleza? E se a gente tiver expoente negativo, mesma coisa. Vou fazer a divisão normal, 9 por 3, que dá 3, e vou subtrair os expoentes, 7 menos 3. Então, menos 7, né, perdão, menos 7 menos 3, que vai me dar menos 10. Então, fica 3 vezes 10 a menos 10. Joia? Não tem segredo, gente, é só fazer assim que dá certinho. Algarismos significativos. Outra coisa também que confunde bastante a galera. O que são algarismos significativos? São algarismos que eu tenho a certeza do seu valor numa medida. Valores que eu posso dizer exatamente quanto que ele é com certeza absoluta. O número e o tipo de algarismos significativos vai depender de algumas coisas. Uma delas vai ser o equipamento que você está usando. Então, vamos pegar como exemplo, medir o polegar de uma pessoa com uma régua. O que que a gente percebe? Então, ali, ó, eu consigo ter a certeza de um 2,5 ali, mais ou menos. Então, olha só, vamos ver o que está acontecendo. É um pouquinho mais. Quando a gente mede isso, eu posso dizer para você que a medida do polegar é 2,6, tá? Nesse caso, o 2 e o 6 são significativos, tá? O 2 eu tenho certeza, e esse 6 ele fica duvidoso, porque podia ser 7, podia ser 5, não sei, beleza? Então ali eu tenho o 2 e o 6 como significativos. Agora, se eu pego uma outra pessoa com uma visão melhor e a outra pessoa consegue enxergar com certeza que a medida é 2,63, aí eu tenho um problema. Por quê? Porque eu tenho o 2 e o 6, tá? Com certeza. E esse 3 ali, ele virou duvidoso. Então, o que aconteceu? A medida, ela não é mais precisa, tá? Ela tem números a mais. Mas eu posso dizer, nesse caso, com certeza, que o 2 e o 6 são certos, e esse 3 é duvidoso. Por isso tem que tomar cuidado. O número duvidoso, às vezes, ele é descartado, porque ele pode trazer erro para a conta, para a medida, para o exercício, o que seja, beleza? Então, tem que ficar esperto com isso daí. Então, algarismos significativos são os valores que você pode dar com certeza, né, na medida, beleza? E o último é o duvidoso, beleza? Aquele que a gente fica meio assim. Método científico também, outra coisa bastante discutida, é uma maneira que a gente usa para poder criar ciência, para poder fazer um experimento, elaborar uma lei, elaborar uma teoria. Então, para não ficar a coisa jogada de qualquer jeito, eu acho que isso funciona assim, eu acho que a Terra é plana. Por quê? Porque eu pus uma régua lá na praia e vi que é reto. Para não ficar desse jeito, criou-se pelos gregos uma sequência de passos, uma sequência de procedimentos a se fazer para poder se determinar ciência. Então, isso é um método científico, é a sequência de passos que você tem que dar para poder afirmar que você está fazendo ciência. Então, nós temos alguns passos. Primeiro, observação. É aquilo que você vai estudar. Eu quero estudar, por exemplo, sobre a cor da flor, por que ela tem aquela cor, beleza? Então, você vai observar. Elaboração do problema, tá? Questionar. Por que é dessa cor? O que levou a ser dessa cor? Será que se eu mudar o tipo de solo que essa flor nasceu, muda a cor? Será que se eu adubar ela de jeito diferente, vai mudar? Então, isso é elaborar um problema, questionar alguma coisa, gerar uma pergunta sobre isso. Terceiro passo são as hipóteses. Tá. Então, se eu mudar o adubo, a flor muda de cor. Se eu mudar o solo, a flor muda de cor. Então, você começa a dar respostas, tentar dar respostas para aquilo que você fez no segundo passo, beleza? Então, observação, elaboração do problema e hipóteses. Depois, a análise do resultado.
Quando a pessoa faz os experimentos, então ele foi lá, mudou o solo, mudou o adubo da planta e tal, e aí ele vai analisar e vai tentar responder, né, as perguntas que ele fez lá, mas com base em resultados, não só por ideias. Então ele vai ter que fazer o experimento, vai ter que desenvolver o experimento, para daí responder as perguntas. E sexto é a conclusão, que é quando o cara verifica se o que ele fez está certo, verifica se as ideias que ele tinha estão corretas, e às vezes é muito importante a gente comentar, porque no método científico, quando você faz ciência, pode acontecer da conclusão simplesmente destruir todo o teu trabalho. Então a gente está muito hoje, né, preocupado com o fato de certos medicamentos serem úteis, serem certos para a cura do coronavírus. Por que, que ainda não está se usando em massa certos medicamentos? Porque ainda não tem uma conclusão de 100% de certeza se pode ser usado ou não. Depois de um tempo, de uma testagem, de uma análise, pode chegar na resposta que não, dá para usar, beleza, vai dar certo. Mas até agora não houve tempo para isso, beleza? Os passos, eles dependem da pesquisa. Eles podem, né, dependendo da pesquisa, pular um passo ou outro, ou até inverter a ordem. Tudo isso vai depender do pesquisador e de como ele está fazendo a sua pesquisa. Valeu? Vetores, próxima coisa que a gente comenta. Então, vetores, antes de falar desses caras, vamos falar sobre grandezas físicas, que são basicamente duas. As escalares, definidas apenas por um valor, por um número, por um módulo e uma unidade. Então, 2 quilogramas, 20 segundos, 2 metros, beleza? Só isso já define a grandeza, eu já entendo ela perfeitamente. E as grandezas vetoriais, que além de módulo e unidade, precisam de direção e sentido. Então, uma velocidade de 40 km por hora indo em direção ao centro, ou uma velocidade de 20 km por hora voltando do centro. Veja, eu tenho que orientar, dizer para onde que está indo. Força de 10 newtons para cima, força de 20 newtons para baixo, para a esquerda, para a direita. Então, além de módulo, e de unidade, eu preciso de uma orientação, de uma direção e sentido para esses caras. Características de um vetor, o que o vetor tem que ter? Então, a primeira coisa que ele tem que ter é um módulo, um valor, um tamanho. O módulo do vetor corresponde ao seu tamanho. Segunda coisa que ele tem que ter é uma direção. Direção é a posição, o jeito que ele está no espaço. Ele pode estar na horizontal, na vertical, né, inclinado, é o jeitão que ele está. E, finalmente, o sentido. Sentido me diz para onde ele vai. Então, ele está indo para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Isso quem me dá o sentido. Então, um vetor, para ser bem definido, ele precisa dessas três características: módulo, direção e sentido. Soma de vetores. Gente, que fique bem claro. Somar vetores não quer dizer pegar o valor deles simplesmente e fazer um mais o outro. Você tem casos de soma de vetores. Então, somar vetores quer dizer ajeitar esses vetores. Quer dizer juntar esses vetores. Então, se o ângulo entre eles for 0 ou 360, que na prática, nesse caso, quer dizer que eles vão para o mesmo lado, então eu tenho vetor A e vetor B, mesma direção e mesmo sentido, o que vai acontecer? Nessa situação, sim, eu só vou somar o valor deles. Então, se o A vale 2 e o B vale 3, vai dar 5, tá? Quando o ângulo entre eles for 0 a 360, ou seja, mesma direção e mesmo sentido. Se o ângulo entre eles for 180, quer dizer, um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda, tá? É isso que está acontecendo, mesma direção em sentidos opostos. Nesse caso, eu subtraio o valor dos dois. Então, se o A vale 3 e o B vale 2, o meu vetor resultante vai valer 1 para a direita, sempre apontando para o maior. Importante nesse caso é você lembrar que você sempre faz maior menos menor, beleza? Se forma 90, caso clássico, né? Então eu vou ter ali um vetorzinho A e o meu vetorzinho B. Como que eu vou determinar o vetor resultante desse caso? Uma das coisas que a gente faz é usar o chamado método do paralelogramo. O que é isso? Desenhar lados paralelos. Na prática, pego o vetor B, projeto ele, desenho na ponta do A, que nem eu fiz ali. Agora, pego o vetor A e projeta na ponta do B. Aonde fechou a minha figura,
eu vou ter o meu vetor resultante, que é esse cara aqui. Se a gente analisar bem, o vetor resultante, o A e o B, eles estão formando um triângulo retângulo. E esse resultante é a hipotenusa desse triângulo. Então, se eu tenho a medida do A e do B, que são os catetos, e quero a hipotenusa, usa o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Decomposição de vetores é o caminho inverso. Às vezes, para você achar um vetor para poder subtrair com outro ou somar, se o vetor está inclinado, você tem que achar as componentes dele no eixo x e no eixo y para poder resolver o problema. Então, o que, que acontece? Nós pegamos ali o eixo x, que é o horizontal, o eixo y, que é o vertical. E eu tenho o meu vetorzinho ali. Como que eu projeto ele nesses eixos? Então, basicamente, esse meu vetor que agora estou chamando de A, para mudar um pouquinho, eu projeto ele no eixo Y, tá? Olha lá, fiz uma linha até o eixo Y, até a vertical, e eu tenho ali a projeção, o tamanho do vetor projetado no eixo Y. Então, do vetor A, no eixo Y, ele tem aquele tamanho. Mesma coisa eu vou fazer, ali a projeção dele eu chamo de AY, tá? Mesma coisa agora eu faço para o eixo X. Projeto a ponta do meu vetor A no eixo X, na horizontal, e ali eu tenho o tamanho dele, que é a projeção, a componente dele no eixo horizontal. O meu AX. Vou ter um ângulo ali, tá? Esse ângulo pode ser chamado alfa, beta, teta, vai depender do problema. E como que eu vou calcular esses caras? Aí que vem. É bem facinho. Por quê? O que a gente chama de componentes retangulares, ou seja, o x e o y. No eixo x, eu pego o vetor A com o ângulo, ou seja, cosseno de alfa. Repare que o AX está com o ângulozinho ali, então é A cosseno de alfa. No eixo Y, eu vou pegar o mesmo A, que é o cara que eu tenho, né, que eu tinha no começo, sem o ângulo. Então vai ser A seno de alfa, beleza? Então, quem está com o ângulo usa cosseno, quem está sem o ângulo usa seno. Claro que isso daqui vem de uma explicação da trigonometria, que diz que o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, mas para fazer a conta dá para usar o colado e o separado, olha lá, ângulo colado cosseno, ângulo separado seno, que funciona belezinha, tá bom? Daí a gente cai na cinemática. Cinemática é o estudo dos movimentos sem se importar com as suas causas. Ou seja, eu não quero saber a força que agiu sobre o corpo, qual que é a massa que o corpo tinha, esse tipo de coisa. Na cinemática, eu vou calcular velocidade, vou calcular deslocamento, vou calcular tempo, só isso aí. Ah, o que causou? O que fez no cara? Quem que gerou? Não me interessa. Na cinemática, isso não vem ao caso, tá? Mas tem alguns conceitos de cinemática que a gente tem que deixar bem claro. Tem alguns conceitos de cinemática que a gente tem que esclarecer bastante, que são, primeiro, movimento e repouso. O conceito de movimento e repouso, ele é muito importante de você prestar atenção, porque ele depende do referencial. Por exemplo, você e o seu amigo estão dentro de um ônibus, né? O ônibus está se movendo em relação ao chão, então vocês estão dentro do ônibus, e vocês olham uma árvore na rua. Bom, o que a gente pode dizer? Em relação à árvore, vocês estão dentro do ônibus, estão em movimento. Em relação a vocês, a árvore passou, então a árvore também está em movimento. Se vocês estão sentados dentro do ônibus, um lado do outro, mesmo o ônibus se movendo, em relação a você, teu amigo está em repouso. Em relação a teu amigo, você está em repouso. Então, o conceito de repouso ou movimento, ele vai depender sempre do referencial. Você sempre tem que perguntar quem que é o referencial. Sem esse cara, não dá para saber se é movimento e repouso. E não existe um repouso ou movimento absoluto, porque tudo vai depender do referencial, beleza? Trajetória é o caminho que o cara percorreu. Trajetória é o caminho mesmo, né? A estrada que ele andou. Então, por exemplo, quando você olha um avião ali no céu, o rastro que ele deixa é a trajetória. A gente pode dizer que é o conjunto de posições que ele ocupou durante o tempo, mas basicamente é o caminho que ele percorreu. A trajetória também depende do referencial, tá? Então, por exemplo,
Se a gente pensar, nós aqui na Terra, numa estrada, em linha reta, né, num pedaço, numa rua, numa quadra, sendo em linha reta. Para uma pessoa que está olhando você andando na rua, sim, foi uma linha reta. Mas se o referencial for o Sol, você está na Terra, a Terra está girando em torno do Sol e em torno dela mesma. Então a tua trajetória não foi mais uma linha reta, ela mudou. Então a trajetória também depende do referencial, beleza? Fica ligado nisso. Distância percorrida e deslocamento, tem que tomar bastante cuidado aqui. Por quê? Distância percorrida é a medida na trajetória ou sobre a trajetória descrita no movimento. Seu valor depende da trajetória. Então você fez um caminho mais longo, mais curto, né? Isso que vai determinar a distância percorrida. Deslocamento é a linha reta que une a posição inicial e a final. O deslocamento a gente calcula fazendo sempre posição final menos posição inicial, tá? Então, cuidado, trajetória tudo, a distância percorrida, tudo que o móvel andou, e deslocamento é a linha reta que une a saída e a chegada. Pode acontecer, quando o movimento for retilíneo, não invertenado, ou seja, você está naquela história que eu falei de andar reto em uma quadra. Pode acontecer da trajetória e deslocamento serem iguais, da distância percorrida, perdão, e os deslocamentos serem iguais, tá? Mas não é regra, não é sempre. Então tá aqui, ó, só para você entender o exemplo. No primeiro caso ali, ó, perceba que o deslocamento e a trajetória são iguais, porque é uma linha reta que ele fez da posição inicial até a posição final. No segundo exemplo, repare, ó, o deslocamento é a linha reta, posição final menos inicial. E a distância percorrida foi tudo aquilo que ele andou, indo, voltando, indo e voltando, beleza? Então tem que tomar muito cuidado com isso para não fazer bobagem nas contas. Joia? É isso aí, cuidado com essa diferença. Beleza, crianças? Ficamos assim. Até a próxima. Vida longa e próspera. Se cuidem. Na sequência aí a gente vai falar ainda sobre gravitação e outras coisas. Joinha? Abraço para vocês. Beijo. A gente conversa. Até mais. Fui. Até mais. Fui.